Fala, meus queridos. Hoje o tema é um dos meus preferidos, cara. Alimentação. Ou melhor falando, nutrição. São coisas extremamente diferentes. Esse, inclusive, é um dos princípios que a gente vai comentar hoje. Tá? Meu objetivo com esta live é fazer com que você... Fala, meu querido. Fazer com que você entenda perfeitamente a essência da nutrição antropológica, natural, humana. Tudo o que você precisa saber sobre alimentação. Você não precisa de um diploma de nutrição, você não precisa ser um estudioso de dietas complexas e princípios estratosféricos de alimentação. Você só precisa entender os princípios, a essência. Tá? Nossos antepassados prosperavam em todos os sentidos, biologicamente falando, sem nenhum tipo de estudo científico em relação ao que eles comiam. Eles simplesmente viviam da terra e automaticamente desenvolviam uma plenitude inerente à natureza. Não precisa saber nada. É instintivo, é intuitivo. E eu bato sempre nesse ponto. Sempre que alguém tentar complicar algo que é natural, que é inerente à nossa plenitude, desconfie. Tá? Então, você vai entender tudo sobre os princípios ancestrais da nutrição de uma forma simples. Porque é simples. Tá? Eu sou um cara que tem uma puta de uma experiência para falar sobre isso, porque eu passei anos e anos e anos indo atrás de todos os tipos de dieta diferentes para tentar sanar a minha disfunção, a minha falta de saúde. Tá? Eu curei isso recentemente, eu vou explicar como em breve. O ponto central do que eu acredito ser a causa dessa confusão em relação a dietas, né, que existe hoje. Mas ao longo desses anos, por causa dessa disfunção, eu tinha uma complicação gastrointestinal de alguma forma que me afetava muito. Eu não sabia de onde isso vinha. Então eu fui testando todos os tipos de dieta. Isso inclusive foi um grande catalisador dessa minha busca, né, das informações que hoje eu trago aqui para vocês. E eu testei de tudo, cara. Testei de tudo. Eu fui de crudivorismo animal até cetogênica. Eu fui de carnívora até uma dieta que não tem exatamente um nome, né, mas uma dieta mais descomplicada, buscando uma alimentação natural. Eu tentei de tudo, de tudo. Todas as minúcias, todos os detalhes, todos os princípios eu apliquei e nada fez diferença para mim lá atrás. Até que eu descobri o que eu vou explicar para você hoje aqui com mais detalhes. Tá? E nesse processo o que eu aprendi foi simples. Não existe dieta ideal, não existe uma dieta sensacional e perfeita que vai curar todos os males, que vai te trazer saúde e plenitude. Não existe. Tá? Simplesmente não existe. E por que é que não existe? Porque não faz nenhum sentido, antropologicamente falando, que uma série de regrinhas, né, de restrições alimentares sejam o ideal em termos de saúde fisiológica. Como é que nossos ancestrais teriam a chance, a oportunidade de desenvolver essa plenitude se eles tivessem que estar o tempo inteiro preocupados com aquilo que eles estavam comendo ou não? Ah, não, mas isso está cheio de carboidrato, eu não posso comer, eu estou em carnívora. Ah, não, mas eu não como carne, eu sou vegano. Não existe essa merda. Os caras comiam o que eles tinham à disposição, seguindo alguns princípios que eu vou colocar para vocês hoje, e eles prosperavam. Tá? Porque lá atrás não existia nem essa opção. Simples assim. Então, não existia nem a opção de não seguir os princípios ancestrais da nutrição. Era a única opção que os caras tinham. Então isso, de certa forma, era mais simples. Mas você vai entender como ainda é. Só é um pouco mais difícil de conseguir. Então é o seguinte. Um ótimo exemplo que eu dou em relação a isso são duas, eu posso pegar quaisquer duas aqui, mas duas civilizações específicas de antepassados nossos. Tá? Os esquimós e os incas. Eu usei esse exemplo nos stories que eu fiz. Um deles, os esquimós, tinham, e ainda tem, eu acredito que ainda existam tribos inuites lá, sei lá o que mais, que outras divisões etnológicas lá, que os caras têm, étnicas, né? Mas eles sempre viveram numa dieta primariamente ou exclusivamente baseada em carne. Tá? Em carne, gordura, em uma alimentação puramente animal, que você poderia chamar de uma carnívora pura hoje. E os incas sempre viveram de uma alimentação primariamente baseada
em grãos, em cereais, em carboidratos, em vegetais. Tá? Primariamente, eles comiam carne também? Sim, sempre que possível. Sempre, ao longo de toda a nossa história, que houve a possibilidade de comer carne, nós comemos. Isso é um fato. Tá? Então a gente vai falar de veganismo também, como ele é a mais... veganismo é... Cara, não entra nem em discussão. É uma falta absoluta de conhecimento em relação à antropologia em termos alimentares, em termos nutricionais. Essas duas tribos, esses dois povos, mesmo com uma alimentação totalmente diferente, ambos prosperaram. Ambos se manifestavam em sua plenitude durante o tempo em que existiram. Né? Me perguntaram aqui, tá, mas o fato dos incas, ou enfim, maias, astecas, quaisquer civilizações ali aqui, né, da América do Sul, América Central, não existirem mais, por acaso diz algo em relação à alimentação deles? Não diz, porque as condições foram bélicas ali, né? Eles foram obliterados, basicamente, não foi uma civilização que definhou ao longo dos anos. Segundo ponto, a extinção, o trauma, a morte súbita, era um fator comum, que hoje deixou de ser comum. Hoje você não, cara, não chega ninguém na rua, te enfia uma espada na barriga e você morre. Hoje é muito mais raro você ser atacado por um guepardo e morrer. Hoje é muito mais raro você estar correndo, bater a cabeça numa árvore e morrer, certo? Mas é muito mais comum, na verdade é infinitamente mais comum, que você sofra e padeça de uma doença crônica, algo que te afeta dia após dia, algo que vai minando, envenenando o teu corpo, a tua mente, e você vai virando uma massa disforme de doença e disfunção e desequilíbrio em todos os sentidos. Isso nossos ancestrais não tinham de forma nenhuma. Isso é uma invenção humana. Tá? Então o fato deles terem morrido, da civilização ter sido extinta, não diz nada a respeito da qualidade da vida. Tá? Hoje nós temos uma quantidade imensa de vida. Né? Anos e anos e anos nós vivemos, mas a qualidade é uma merda. Tá? Duvido que você conheça uma pessoa que está perfeitamente saudável em todos os sentidos. Dito isso, eu estou traçando esse paralelo para que você entenda que duas pessoas, tá? Estou traçando paralelo com duas tribos, mas pega um indivíduo de cada uma. Duas pessoas em dietas totalmente distintas, uma 100% baseada em alimentação animal, cheia de gordura, cheia de carne crua, carne fermentada, e outra baseada primariamente em cereais, em grãos, em vegetais. Ambas desenvolviam a plenitude biológica. Ambas. Por quê? Porque o ponto não é a dieta. O ponto não é o low carb. O ponto não é a cetogênica. O ponto não é a carnívora. E definitivamente não é o veganismo. O ponto são os princípios por trás da alimentação. Entendendo esses princípios, desenvolvendo os fundamentos, você está livre para comer o que você quiser. Eu vou te explicar quais são aqui, eu vou explicar por que são. Mas o ponto central é esse. Não é a dieta. Não é carboidrato é veneno. Não é carne mata. Não tem nada disso, cara. Tá? A única coisa que mata, a única coisa que você não pode, não deve comer em nenhum momento, é aquilo que foi criado por mãos humanas. Ou a criação divina que foi deturpada por mãos humanas. Tá? Tudo que tem o nosso dedinho podre, isso sim é veneno. Fuja disso. E a gente vai falar disso aqui agora. Princípios ancestrais da nutrição, anotados aqui para vocês. Eu mencionei nos stories que hoje, né, isso tudo começou com uma pergunta em relação a como eu me alimento hoje. Hoje eu me baseio primariamente em tudo que diz respeito ao pilar físico e fisiológico, nos ensinamentos do Weston Price, tá? Continuados pela fundação, com o mesmo nome. Tá? Você acha hoje, eles têm Instagram, chama Weston A, né? Weston A Price. Depois manda direct lá que eu envio quem quiser. Eles têm, Weston Price, cara, eu vou fazer um vídeo só sobre esse cara. Tá? Ele é eu não vou nem entrar nesse assunto aqui. Foi o maior especialista de verdade em termos da nutrição da plenitude física e fisiológica. Ele,
ao longo de estudos que ele conduziu com dezenas, acredito, de populações, de civilizações tribais, ancestrais, passou todo esse tempo estudando a saúde. Ele percebeu a doença... Obrigado, meu querido. Ele percebeu a doença que existia na civilização. Ele era canadense, se não me engano. E... Peraí, já li, meu bom. Ele era canadense, se não me engano, um dentista, né? E começou a perceber que, cara, a maloclusão, a podridão na arcada dentária dos pacientes do cara começava a aumentar exponencialmente. Ele falou, não é possível que a doença seja uma regra. E, cara, a partir desse princípio, desse entendimento, esse cara desenvolveu um trabalho fantástico. Porque ele percebeu essa verdade. Não é possível que a doença seja a regra. A saúde é a regra. Não é possível que nós tenhamos evoluído para comportar a doença. Nem nós, nem qualquer outro organismo. Um ser que evolui em termos de doença, de disfunção, é um ser que é eliminado. Tá? Ele não evolui. Ele é extinto. Extinto. Né? Então nós passamos esse tempo todo, nós prosperamos como espécie, chegamos onde chegamos, porque os nossos mecanismos evolutivos comportam a saúde. E não qualquer saúde, a saúde perfeita, a saúde plena, em todos os sentidos. Tá? Ele percebeu esse fato e ele falou, cara, eu preciso estudar a saúde. A alopatia, a medicina ocidental, estuda a doença, não a saúde. Ele busca evitar a doença e nesse mecanismo acaba incutindo na própria doença. Foca naquilo que busca se destruir e a energia, a intenção é direcionada ao mal, ao negativo. Portanto, ele cresce. Price percebeu esse fato e foi atrás do contrário. Não, eu vou estudar a saúde, os fatores que trazem a plenitude biológica. E ele foi atrás disso. Na época, né, isso é início do século XX, se não me engano, ele ainda tinha acesso, ainda existiam diversas civilizações basicamente intocadas pelas mãos sujas da humanidade, né, da sociedade. Então ele conseguiu, ao redor do globo inteiro, cara, ele passou tempo em tribos, de tribos inuites, esquimós, até tribos aqui na América do Sul, até tribos africanas. Ele foi o mundo inteiro mapeando quais fatores, ele foi zerado, quis fazer esse estudo, isso é ciência de verdade. Né? Quais eram os fatores que traziam essa plenitude, de fato. Eu ainda vou traduzir esse livro inteiro, só para dar um toque. E o que foi que ele descobriu? Deixa eu ler a pergunta do Renan, já dou esse toque. Pessoas largaram a carne e deram um salto na vida. Quando você deixa de se alimentar de sofrimento, tudo melhor. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Tá? Vou anotar aqui. Mas o que ele descobriu foi basicamente, tá? Muito basicamente, porque esse é um estudo incrível, que o principal, o central fator limitante à saúde da civilização ocidental era justamente a distância que havia sido criada, gerada, entre nós e a nossa fonte, a nossa origem, a natureza. O fator comum entre todas as tribos que ele estudou, todas, exuberantes em sua plenitude, tá? No livro ele enche de fotos, de imagens. Isso tem uma relação direta com o próprio Mewing. A estrutura craniana, a estrutura física, musculoesquelética dessas civilizações eram todas perfeitas. Eles não tinham problemas com a arcada dentária. Eles não precisavam de aparelho. Certo? Não precisavam extrair os sisos nem nada do tipo. Pelo contrário, os caras não tinham nem pasta de dente e a arcada dentária era perfeita, a saúde bucal era perfeita, a saúde fisiológica como um todo era perfeita. Mas nesse estudo ele foca muito nesses termos, né? Na aparência facial, na estruturação craniana, como ele era dentista. Isso é só um detalhe. Fala, mestre! Então, o único fator que de fato era central, de fato se comunicava com todas as tribos estudadas, repito, todas representantes dessa plenitude, era a proximidade com a natureza. Tá? Inclusive o estudo dele foi sensacional na linha de fazer comparações entre membros da mesma tribo, que haviam sido civilizados, entre muitas aspas, e os que não haviam, e os que seguiam as tradições ancestrais dos seus povos. Ele fez isso com maoris, ele fez isso com esquimós, ele fez isso com tribos africanas, ele fez isso em todos os lugares que ele foi. No mundo inteiro.
Ele pegou um exemplar, uma pessoa que seguia as tradições tribais, e todas essas tradições eram embasadas nos mesmos princípios, mesmo essas tribos estando totalmente distantes no globo, sem nenhuma comunicação uma com a outra. E ele pegou um exemplar dessas mesmas tribos, de cada uma delas, que havia sido civilizado, que foi que começou a seguir uma dieta ocidental, um estilo de vida ocidental. Em todos os casos, você acha isso online, me manda direct, eu te passo esse material, tem fotos comparativos. Em todos os casos, tem até casos de irmãos gêmeos que ele comparou, as pessoas, os seres humanos que seguiam os princípios ancestrais apresentavam todos essa plenitude, visivelmente, na estrutura óssea, na estrutura muscular, na compleição física, no humor, no emocional, na alegria, em todos os sentidos. E vice-versa. As pessoas que tinham se afastado desses princípios caíam em todos esses aspectos. A estrutura craniana era prejudicada. A maloclusão era basicamente uma constante. A maloclusão é uma disfunção no posicionamento dos dentes, ali na arcada dentária, basicamente. Tá? A saúde, a forma física, independente de exercício, era pior. A postura era pior. As condições de saúde, respiratórias, fisiológicas, hormonais, eram todas piores. O humor era pior. E aí eu vivo batendo nesse ponto. É um ciclo, cara. A saúde, a plenitude é um ciclo. O mental, o físico, o espiritual estão todos interligados. Ele fala, inclusive, em termos espirituais, em termos culturais, em questões muito mais profundas. Tá? Então, o fator número 1, o princípio zero da saúde, que eu coloquei princípio zero da saúde, não é 1, 2 e 3, é princípio 0, 1 e 2. O princípio zero é você precisa estar em sincronia, em conexão com a sua essência, que é a essência da natureza. Tá? Natural, nunca orgânico. Eu coloco sempre dessa forma. Você precisa do que é antropológico, nunca científico. Tá? Então, para facilitar, vamos entrar nesses 3 princípios, como eu organizei aqui para vocês. Eu vou chamar dos 3 As, tá? Os 3 princípios da alimentação, para deixar mais didático. Princípio número 0, antropologia. Esqueça os estudos científicos, esqueça os desenvolvimentos tecnológicos e acadêmicos em relação a gente não precisa ir para o futuro e buscar novas respostas. A gente precisa olhar para o passado e retomar, resgatar as respostas que sempre estiveram ao nosso alcance, que sempre foram inerentes, atávicas à nossa existência. Então esse é o princípio número 1. Diz respeito a tudo isso que eu coloquei em relação aos achados do Price, na comparação entre as civilizações tradicionais, antropológicas, ancestrais e as civilizações não sei nem do que chamar, deturpadas, no fim das contas. Tá? Então aqui você começa a entender por que é tão simples de você desenvolver a plenitude biológica, fisiológica a partir da alimentação. É porque você não precisa de estudos mirabolantes, você não precisa de artigos científicos, você só precisa entender que tudo aquilo que vem da terra, que tudo aquilo que é intocado por mãos humanas, por processos industriais, artificiais, químicos, é substrato para a saúde, para a plenitude. Tá? Se você for embora daqui entendendo esse princípio, você está bem para o resto da vida. O problema é que não é tão simples de compreender essa questão, pelo motivo de que, hoje, separar o que é puro, pleno e natural do que é profano, deturpado, processado, é difícil. É muito mais difícil do que era antigamente. Isso aí está muito intrinsecamente, ambos estão intrinsecamente relacionados. Então eu vou entrar mais a fundo, vou bater em teclas, dar exemplos aqui para que você entenda exatamente o que eu quero dizer com isso.
Tanto a religião quanto a ciência acabam, em grande parte dos casos, sendo catalisadores para desgraça, para doença e para disfunção na humanidade como um todo. No fim das contas, tudo que busca nos afastar da nossa própria essência, não importa o nome, são os vilões, né, entre aspas. Então, em termos do que é natural, é importante você entender esse ponto central. Esqueça os experimentos científicos e pense em como foi a nossa história. Como faziam os nossos ancestrais. É isso que eu quero dizer com antropológico. Nós tínhamos acesso a todas as opções que nós temos antigamente? Nossos antepassados tinham? Não, eles tinham acesso àquilo que vem da terra. Então não é possível que uma dieta específica seja ideal. Se tribos humanas prosperaram no globo inteiro, com acesso a substratos alimentícios diversos, certo? Isso é um desenvolvimento básico que parte do pressuposto deste princípio, de que você precisa entender o que é antropológico e o que é natural, não o que é científico e o que é orgânico. Nossa natureza é perfeita. Exatamente, até o período, a sazonalidade das frutas e das verduras. Esse é um ponto interessante que o Renan trouxe. É de acordo com o que o corpo necessita. É o contrário. A gente costuma... tem muita gente que não entende esse ponto. Né? Ah, tá, mas você está dizendo que a natureza provê exatamente, perfeitamente aquilo que a gente precisa. Qual que é a lógica disso? Cara, a lógica é oposta. Não é que por acaso a natureza dá exatamente o que o ser humano, que já estava lá antes dela, precisa. É que a natureza veio antes do ser humano. Nós nos adaptamos a ela. Você entende isso? Então é por isso que nós precisamos dela. Porque ao longo de centenas de milhares de anos, ou dezenas de milhares, discutivelmente, nosso corpo, nossa mente, nosso organismo se desenvolveu graças aos substratos da natureza, da terra. Então nós precisamos deles porque evoluímos para precisar. Você entende? Esse é o ponto central. Princípio número 2. Produtos animais integrais, sempre que possível. Tá? Na linha dos 3 As, a gente tem o antropológico, o animal, e depois eu entro no terceiro. Esse pilar diz respeito a um fato evolutivo que é incontestável, por mais que vegetarianos e veganos aí pelo mundo afora muitas vezes tentem negar esse fato. Não houve civilização ancestral que prosperou pela escolha, graças à escolha consciente de se afastar do consumo de produtos animais. Pelo absoluto contrário. Sempre que nós, seres humanos, tivemos a oportunidade de consumir carne, de consumir ovos, de consumir leite, de consumir fermentados, lácteos, laticínios, derivados de produtos animais em todos os sentidos, nós assim o fizemos. Sempre, 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 sempre. Tá? É só hoje, são só por motivos espirituais, religiosos, ideológicos, é só com as escolhas, com a possibilidade, com as opções que nós temos hoje, é que as pessoas começaram a escolher conscientemente, não vou comer carne. Então sim, você pode falar de benefícios espirituais ou algo do tipo, a gente aqui está falando em termos biológicos, fisiológicos. Tá? E nesses termos, a alimentação, produtos animais, contém uma infinidade de fatores nutritivos que simplesmente não existe numa alimentação puramente vegetal. Não existe e nunca existirá, ponto final. Eu posso dar um exemplo concreto para você. Ômega 3. Um dos princípios mais básicos da saúde que você não precisa nem entender, porque se você consome aquilo que é natural, que é antropológico, e você segue o princípio número... esse princípio do consumo animal, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, você já está contemplado na sua proporção de ômega 3 para ômega 6. Mas, eu vou dar esse exemplo aqui para deixar claro por que uma alimentação vegetal não faz sentido.
Para conseguir a quantidade necessária de ômega 3 que você precisa apenas com produtos vegetais, você está fudido, não tem como. Tá? Isso é um dos termos. Eu vou falar de vitaminas lipossolúveis aqui, especialmente a vitamina K. Mas quando você fala de ômega 3, existem diferentes formas de ômega 3. Eu não vou entrar muito nos detalhes, tá? Mas a forma presente nos vegetais, cara, é linhaça. Uma das, se não o alimento vegetal que mais tem ômega 3. A proporção desta quantidade, desta gramatura, sei lá como é que fala, de ômega 3 que tem em, sei lá, um quilo de linhaça não se compara com a quantidade biodisponível de ômega 3 que existe em 20% dessa quantidade de, cara, uma gema de ovo, de uma carne verdadeiramente orgânica, de um óleo de peixe, né? Agora, aqui a gente está falando de ômega 3 puramente, mas tanto faz, porque o que importa é a proporção. Então, cara, a conversão, tá? Pô, tá, mas eu vou pegar 3 gramas de ômega 3 vegetal. É a mesma coisa que 3 gramas de ômega 3 animal. Não é. Do animal, o seu corpo tem a capacidade de aproveitar 90%, 95%, 100%. Do vegetal, não. 10%, 15%, 20% no máximo. Então você precisa de 10 vezes mais, de 9, de 7, de 5 vezes mais ômega 3 vegetal do que animal. Isso começa a se tornar impraticável, a não ser que você não coma gordura nenhuma. E isso também é impraticável. Então esse é só um exemplo. Tá? Vitaminas lipossolúveis que eu mencionei. Vitamina K1 e K2 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não vou entrar a fundo nisso, porque você sabe que eu odeio ficar falando de detalhes. Eu quero simplificar a coisa aqui para você. Você não precisa saber dos detalhes. Tá? Só se você quiser, mas daí vem conversar comigo no direct. É o mesmo princípio. Para você conseguir a mesma quantidade, você precisa de 10 vezes mais. Então não faz sentido. A alimentação animal é uma constante, foi uma constante na nossa história e precisa ser uma constante no resto dela. Tá? Deus sabe o quanto ainda existe, né, pra gente aí em diante. Então produtos animais integrais são um princípio, são uma necessidade fisiológica. Tá? E o que eu quero dizer com integrais? Eu quero dizer exatamente o que essa palavra significa em essência. O todo, a totalidade desses produtos. Você não vai consumir só o músculo da carne. Você não vai tirar a gordura. Você não vai deixar de lado todo o restante do animal. Você não vai comer só carne e não ovos, só ovos e não carne, só ambos e não laticínios. Você precisa de diversos produtos animais diferentes. Tá? Aqui estão incluídos diversos princípios da Weston Price, inclusive. Vou exemplificar alguns para você. O próprio princípio do ômega 3. Se você segue o princípio número 0, que eu coloco dessa forma para bater muito nessa tecla, você está se alimentando daquilo que é natural. Então você não come uma carne processada. Você não está comendo um bacon cheio de açúcar. Você está buscando uma carne o mais próxima possível do orgânico, de uma criação natural e antropológica, assim como foi durante a nossa história. Naturalmente, essa carne tem uma proporção ideal, ou pelo menos muito mais próxima do ideal, de ômega 3 para 6. Acabou. Se você não está comendo a gordura, você não está se aproveitando dessa proporção. Se você não consome a gordura saturada por medo de... Essa velha história que não sei como que ainda tem gente que acredita em 2021 nesse negócio, na maldição da gordura saturada. Gordura saturada é parte do animal? Sim ou não? Sim. Então coma. Tá? A gente está encaixando as duas coisas aqui. Todo o animal. Portanto, a gordura também. O animal é... Tudo aquilo que é animal é, por definição, também natural. Sendo assim, é também antropológico. Então você contempla ambos os princípios em um. Aqui estão todos os fatores que estão envolvidos na alimentação animal para muito além daquilo que a gente está acostumado. Daqueles com os quais a gente está acostumado. A alimentação animal envolve também caldo de ossos, envolve também carne de órgãos, a gente come carne muscular, quase que exclusivamente.
envolve também, deixa eu ver se tem até mais coisa aqui, tem crudivorismo animal. Isso é um assunto à parte, eu posso fazer uma live só sobre crudivorismo animal. O que é isso? É uma forma bonita de dizer comer carne crua, comer ovo cru, tomar leite cru. Ó, eu fui falar de leite cru, chegou chegou o Evandro. Então, muito mais do que só olhar, ok, então uma alimentação animal e natural, né, esqueça o orgânico, significa que eu vou comer muita carne, então. Para muito além disso. Como a carne, como a gordura, como os órgãos, como os ossos, como a pele, como o focinho, como a cauda, como a porra do chifre. Você tá entendendo? O que é o caldo de osso? É sim comer cérebro, olho, rim, bunda de camelo, exatamente, porra. É obrigado a comer tudo isso? Não necessariamente, mas quanto mais você incluir esses alimentos na sua dieta, mais a sua saúde fica amparada, tá? Por princípios, por minúcias, por detalhes, por enzimas, por micronutrientes, por vitaminas, por minerais que você nem precisa saber. Se você souber que o animal integral é ideal para o seu consumo, e se você souber que o natural, não o orgânico, né, que o antropológico, não o científico é que faz sentido para você, é tudo que você precisa. O resto é automático. É automático. Lá no final eu vou voltar para esse princípio zero para elucidar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com natural e não orgânico. Tá? E o caldo de ossos é um ótimo exemplo desse fato. Né? Tá, mas como é que eu vou comer o osso do bicho? Não dá. Realmente, nós não conseguimos. Né? Diversos animais carnívoros comem osso cru, inclusive se você tem um cachorro, se você tem um gato. Bunda de boi pode ser. Se você tem um cachorro, se você tem um gato, muita gente tem essa dúvida, né? Mas pode dar osso ou não? Pode, se o osso segue os princípios que eu estou te apresentando aqui. São os mesmos para você ou para o pôr de um gato. Tá entendendo? Só não vai ser para um animal herbívoro, né? Mas vamos lá. Se você não cozinhou o osso, se você não fritou, não assou, não literalmente cozinhou, pode dar. Se for um osso cru, pode. Não vai dar nada. Gato, cachorro, come... Cara, se você tem um gato, você sabe. Véio. Solta ele cata um pássaro e ele come a porra do bicho inteiro. Véio. Meu gato não deixava nem pena. Ele é evolutivamente adaptado para isso. Ele come o osso, desde que esteja cru. Quando o dedinho podre da humanidade entra na parada e você cozinha, você processa o osso, aí ele fica perigoso. Teu gato, teu cachorro pode morrer. Então esse é o princípio básico. Só um conteúdo bônus aqui para você. Então o caldo de ossos nada mais é do que uma forma que nós encontramos de consumir também os ossos. Por isso que os vira-latas vivem mais. Exato. Ai, tadinho dele. Tadinho caralho. Ele tá muito melhor que o dog que mora aqui embaixo, que foi comendo ração, velho. Tá entendendo? E o caldo de ossos nada mais é do que uma forma que nós encontramos de consumir os ossos também. Já que a gente não consegue, né, processar, mastigar. Tá, como é que eu vou comer então? Mete numa porra do ensopado e toma o ensopado. Você entende? Então quando eu digo produtos animais integrais, eu quero dizer isso, o bicho inteiro. Tudo. Do focinho à cauda. Tá? E aqui envolve leite também, leite cru. Tá? Aqui envolve também ovos. Ovos crus de preferência. Ai, mas salmonela. Cara, esquece essa parada. Isso é uma tentativa, muito bem sucedida, inclusive, da porra da indústria alimentícia de colocar medo na tua cabeça em relação àquilo que é pleno, perfeito e natural. Quanto mais você tiver medo daquilo que vai te trazer plenitude e saúde, mais você vai viver em doença e disfunção, mais você vai se afastar do teu equilíbrio biológico e mais você vai depender da indústria. Porque se você está doente, se você acha que aquilo que vem da natureza, aquilo que é... Cara, que é abundante, que é gratuito, que está ali à tua disposição. Você acha que aquilo é perigoso? Quais são as tuas opções agora? Você está doente e dependente de um processamento, de uma pasteurização, de algo que só uma indústria pode fazer. Você não pode pegar direto do chão. Você precisa pagar para um especialista fazer. Você está entendendo? É isso que a porra dos lobbies, das grandes indústrias, dos grandes conglomerados econômicos querem fazer contigo. Eles querem dizer, não, a natureza não suporta a tua saúde.
Cuidado com ela, a natureza é perigosa. E com o medo é a ferramenta mais poderosa de controle. Eles te convencem disso. E agora você depende deles. Agora você precisa pagar. Agora você tem um intermediário entre você e a sua saúde. Isso não existe. A saúde é seu direito divino. A saúde é seu direito de nascença, seu direito biológico, genético. Você só precisa da terra para isso. Tá? Então esqueça essa parada. Salmonela, cara, é muito mais perigoso você tomar leite pasteurizado do que leite cru. Acredite ou não. Tá? Pode ser algo difícil de você acreditar no primeiro momento, porque talvez você passou a vida inteira ouvindo o contrário. Aí chega um moleque igual eu, falo isso pra você, você fala, mentira, ele não é especialista em nada. Eu espero que você se livre dessa concepção mais cedo ou mais tarde. Você vê um raio-x de um pug, pois é, exatamente. Criação nossa, né? O dedo podre da humanidade na genética canina cria aberrações como pugs da vida. Coitado do bicho, ele já nasce distante da própria plenitude. Nem se comesse, se vivesse na natureza, essa porra teria... É duro, né, cara? Mas fazer o quê? Em relação a sal, açúcar... Cara, açúcar não existe, tá? O único açúcar que existe é o que é inerente às frutas, ao mel, tá? Que está em intrinsecalidade ali com muitos outros fatores. Não é o isolado do açúcar. E o sal, desde que não refinado, pode comer à vontade. Aquela porra de pressão alta lá é mentira também. Tá? Se você está comendo sal refinado, pode ser um problema. Mas o sal bruto, o sal marinho, o sal do Himalaia, lá, né, que está famoso agora, come à vontade. Nós vivemos do sal ao longo dos anos. Isso está no princípio zero. Tá? Ah, mas isso, o sal, mas daí eu vou estudar o sal. Já está no princípio zero. Antropológico, não científico. Você não precisa entender isso. Ao longo da nossa história, nós consumimos sal pra caralho. Se você sabe disso, você sabe que pode consumir sal. Mas que tipo de sal nós consumimos? O natural, que está também no princípio zero. Não o sal refinado. O sal refinado tem o nosso dedo podre. Certo? Então, entendendo o princípio zero, você sabe essa resposta. Casos de salmonela e outras bactérias são causados por qual motivo? Cara, tem alguns motivos, a gente já fala sobre isso, mas calma aí que vocês estão mandando pergunta pra caralho. Congelar alimentos naturais dá ruim? Congelar alimentos naturais é pior do que não congelar. A gente destrói a atividade enzimática, que é o terceiro princípio. Eu vou falar dele daqui a pouco. Então, o ideal é nenhum tipo de processamento. O ideal, tá? Você não precisa viver sempre no ideal, desde que o ideal seja a regra para você. Sal integral tem vários minerais, exatamente. Calma aí, que pode controlar esse bagulho aqui na tela. Então, vamos lá. Este princípio, repito, princípio número 0, não número 1. Antropologia. Tudo aquilo que é natural, nunca orgânico. Tudo aquilo que é antropológico e nunca científico. Princípio número 2. Animal. Em termos integrais, a totalidade daquilo que é substrato animal. Em todos os sentidos. Princípio número 3. Atividade enzimática. Tá? Atividade microbiana. Aqui a gente tem os 3 As, tá? Para deixar a parada didática aqui. O que quer dizer atividade enzimática, como eu trago? Alguns alimentos específicos, só os vegetais, tá? Porque os animais você pode consumir à vontade, a gente não tem esse problema. Eles precisam de um processamento prévio. Tá? Você não pode simplesmente comer, porque teu sistema digestivo não é capaz de lidar com o processamento dele. Raízes são um bom exemplo. Tenta comer uma batata doce crua aí para você ver o que rola contigo. Tá? Esse é um exemplo extremo. Tem exemplos no meio do caminho aqui, nessa área cinza. Oleaginosas, sementes, tá? Grãos. Apesar da gente consumir tudo isso, às vezes cru ou com um mínimo de processamento, nós não deveríamos. Tá? Diversos problemas muito sérios são causados pela falta de processamento ancestral, não industrial, de grãos, sementes oleaginosas. Então, atividade enzimática nada mais quer dizer do que consumir produtos que sejam, primeiro, vivos, segundo,
pré-digeridos. Terceiro, fermentados. Tá? Esses 3 pontos eles se juntam mais ou menos. Tá? Eles partem de pressupostos muito semelhantes. Isso aqui é um estudo à parte. Tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso. Inclusive, ela era a outra opção dessa semana, lá, né? Do microbioma. Antinutrientes são um fator que entra em jogo quando a gente está falando de oleaginosas, por exemplo. Oleaginosas são nozes, amêndoas, amendoim, castanhas, etc, etc. Tá? Sementes, de modo geral, grãos, de modo geral, entram nessa categoria também. Eles não são próprios para o nosso consumo na forma crua, certo? Você não pode ir lá pegar uma haste de trigo e comer, né? Igual você comer uma espiga de milho. Bom, também não pode, né? Mas eu estou falando de uma cozida nesse caso. Comer direto da parada, assim, você não pode, não tem como. Você não é capaz de digerir isso. Então você precisa de um certo processamento. Como que é o nosso processamento hoje? Puramente industrial, puramente químico. Tá? Hoje você pega o trigo, faz toda a moagem, transforma em farinha. Essa farinha você mistura com mais um monte de parada, coloca no forno, às vezes usa fermento químico, não biológico, taca no forno e come. Ah, beleza, processei. O caralho! Os antinutrientes presentes no trigo, o próprio glúten, que não necessariamente cai nessa categoria, é extremamente danoso à porra da tua saúde. Tá? Permeabilidade intestinal, síndrome do intestino permeável, cara, desbiose pesada, são todas consequências diretas ou indiretas de consumo de glúten, muitas vezes. Tá? Muita gente nem sabe o que é glúten, né? Cara, é o que está no trigo, tá? A proteína, uma proteína específica que tem no trigo, basicamente. E a gente come trigo com tudo. O que é que você precisa? Então, você não pode comer trigo? Pode. Você não pode comer nozes, castanhas e tal? Pode, mas você precisa de um processamento ancestral, processamento biológico, não industrial, não químico. Tá? Porque assim, fomentando a vida, fomentando a atividade enzimática, doença celíaca, exato, é uma constante. Fomentando a atividade enzimática, você está lidando com os próprios substratos, com a própria perfeição da natureza no que diz respeito ao processamento daquilo que você está comendo. Então, ao invés de lidar com um processo que nós inventamos, tentando fazer a parada dar certo, discutivelmente, porque isso tudo é facultado aos interesses da indústria, e você nem sabe o que os caras estão fazendo lá, você está se aproveitando da perfeição da natureza, que volta ao princípio zero, aquilo que é natural, aquilo que é antropológico. E como é que você faz isso? Como comer trigo corretamente? Esse é o ponto. Já falo sobre glúten também. Tá? O ponto é o seguinte. Fermentação, germinação e, enfim, deixar certos alimentos de molho. Você basicamente fomentar a atividade enzimática nesses alimentos, você fermentá-los. A atividade enzimática, tá? O que é isso, né? Eu tô falando essa porra o tempo inteiro. Nada mais quer dizer do que você colocar vida na parada. Você deixar o funcionamento inerentemente digestivo dos micro-organismos que estão presentes ali naquele alimento funcionar. Tá? Então é como se você estivesse digerindo a comida antes, né, você estivesse colocando micro-organismos, bactérias, fungos, etc., para digerir aquela comida antes do seu próprio sistema digestivo ficar onerado com isso. E estes micro-organismos têm funções muito distintas de digestão em relação às nossas. Um exemplo, fermento biológico. Ao invés de usar fermento químico, que é aquele pozinho de merda lá na massa de pão, se você simplesmente usa fermento biológico ou compra um pão onde foi usado fermento biológico, você se livra totalmente do glúten. Não sei se você sabia disso, mas você pode comer pão sem glúten. Pão com farinha de trigo, não um pão de arroz, não. Desde que esse pão seja de fermentação biológica. E olha que surpresa, a única fermentação que existia na realidade dos nossos ancestrais, adivinha qual era? Era exatamente a fermentação biológica. Faz sentido? A gente volta para o princípio zero, antropológico, o natural, aquilo que sempre aconteceu durante a nossa história, durante as nossas tradições.
Nossos antepassados só conheciam essa forma de fazer pão, com fermento biológico. O fermento biológico nada mais é do que um conglomerado de bactérias, de fungos ali, que digerem o glúten, eu não sei se alguma outra proteína, algum outro substrato específico, e criam os gases, certo? A gaseificação é uma constante na fermentação, que geram aquela aeração da massa, que o fermento químico gera também, mas ele acaba com a porra do propósito, que é justamente digerir o glúten. O fermento químico que todo mundo usa não tem essa função. Ele simplesmente cria um monte de bolinha de ar. Isso é a cara da porra da nossa sociedade. A gente pega, isola uma função e acha que a gente é foda pra caralho. Olha só, a gente conseguiu simular esse mecanismo natural aqui com essa substância química industrial. A gente é muito foda. Parabéns! Parabéns, você acabou com a porra do propósito do bagulho. Você criou doença, desgraça e disfunção durante décadas, durante séculos, porque você está achando lá que o único fator envolvido na fermentação biológica era a criação de gases. Mas não era, velho. Qual tipo de trigo usar? Qualquer um. O que você precisa é só de uma fermentação biológica. Se você mora em cidade grande, cara, isso está virando moda agora, graças a Deus, você pode encontrar o sourdough, exatamente. O levain, tá? Tem vários nomes, mas é basicamente um bicho, tá? Você pega micro-organismos, tá? Um bicho para deixar mais uma imagem melhor para você. Ele é feito com uma base inicial de farinha e água, tá? Essa farinha e água naturalmente, tá? Cara, tem bactérias aqui, ó, voando na tua cara neste momento. Essas bactérias do ambiente, do ar, acabam nessa superfície e se alimentam desse substrato e vão se multiplicando. Pouco a pouco você tem uma colônia de bactérias ali. E desta colônia, pega-se um pedaço, coloca-se na massa e o processo de fermentação é automático. Tá? Elas vão se alimentar do glúten e sei lá mais do que e criar esses gases, fazer esse efeito de aeração da massa. Esse é um exemplo de atividade enzimática, tá? Que é atividade microbiana também. Isso é fermentação. Tá? Existem diversas formas de fermentação. Nos destaques eu tenho aqui chucrute, que é uma das mais simples que você pode fazer. Germinação, tá? Deixar sementes oleaginosas e grãos de molho. Todos esses são processos que vão gerar uma ativação de processos extremamente intrínsecos, microscópicos, que acontecem ali dentro daquele alimento específico, e vão pré-digerir, vão aumentar a biodisponibilidade dos nutrientes e vão cortar a presença, vão acabar com a presença de antinutrientes. Tá? No exemplo da germinação, quando você come uma semente, evolutivamente falando, isso não é interessante para aquele vegetal, certo? Pô, se você destrói a semente, o vegetal nem chega a nascer. Então, essas sementes são protegidas naturalmente com uma série de antinutrientes. É um pequeno veneno, certo? Uma microscópica forma de envenenar, entre aspas. A partir do momento que você ativa, em que começa a existir atividade enzimática nessa semente, o sinal que é dado, geneticamente falando, para o grão, para a oleaginosa, para a semente, está na hora de nascer, certo? Está na hora da árvore começar a surgir. Então, o processo inverso ocorre. Esses antinutrientes são dissipados e uma série de enzimas, de nutrientes, de macronutrientes, de micronutrientes especificamente, tá? De vitaminas, de sais minerais, etc., são ativados para nutrir a planta, porque ela tem que começar a crescer. Isso está no código genético da semente, do grão, da oleaginosa. Tá? Então, toda essa nutrição, que é ativada automaticamente quando você deixa de molho, quando você germina, é aproveitada por você. Tá? Você próprio pega e come o bichão. Você enganou a semente. Você foi um pouco cuzão, mas tudo bem, porque o processo aqui tem um bom objetivo final. Ali, com essa ativação enzimática que acontece na semente, na oleaginosa, você se aproveita dessa série de nutrientes sem esse veneno, tá? Que é inerente à genética daquele substrato. Não vou nem chamar de alimento, porque você pode viver sem, tranquilamente. Então, na prática, né, o que isso quer dizer? Coloca na água. Tá? Aqui tem 3 pontos distintos: fermentação, germinação e
Cara, e soaking, tá? Você ensopar, ou deixar de molho. Todos vão envolver a água. Todos vão envolver um meio aquoso, tá? Mas esses três são etapas distintas do mesmo processo. No primeiro, você simplesmente deixa dentro da água por 12 horas, 7 horas, 12 horas. Você pode procurar uma tabela disso na internet. Como assim? Cara, pegando a pergunta do Evandro aqui. Castanha do Pará eu coloco na água? Quanto tempo? É exatamente isso. Ao invés de comer a castanha direto, você coloca na água. Já coloca várias, né, de preferência, e deixa lá. Depende da semente, depende da oleaginosa. Tá? Procura no Google e você acha os tempos certinhos. Amêndoa, que eu sei, que eu como bastante aqui, são 12 horas. Tá? Então o que você faz? Ao invés de pegar a amêndoa e comer, você pega um monte, joga na água e deixa ali. 12 horas. No dia seguinte você pega e come. Pronto. É só isso. É só isso que você tem que fazer. Mais nada. Esse é o processo de soaking, né? De ensopar, de deixar de molho. Feijão, né? Faça muito isso com feijão. Tem lugares tem famílias que nem fazem isso. Mas se você já viu tua mãe cozinhando feijão, provavelmente ela faz essa parada. Ela deixa de molho a noite inteira. Por quê? Por esse exato motivo. Tá? Porque senão você fica peidando no dia seguinte. Por quê? Porque você não conseguiu digerir a porra do feijão. Você tá entendendo? Ele não foi pré-digerido pela atividade enzimática que foi fomentada através do processo de soaking, de deixar ele de molho ali. Por quê? Porque a água sinaliza esse crescimento, certo? Quando você bota uma semente no solo, do que mais que ela precisa para crescer? De água. Então, se você coloca a semente, a oleaginosa, o grão na água, você manda esse sinal para a genética, para o código intrínseco ali, aquele substrato. E ela ativa. Ela fala, ok, está na hora de crescer, está na hora de liberar meus nutrientes. Entende? Esse é o ponto central. Um vídeo guia compreensível de fermentação no canal da Enantropia. Vou fazer. Pode ficar tranquilo. Fermentação. Eu vou anotando tudo que vocês falam aqui, né? Porque tem coisa pra caralho. Vocês percebem que é difícil, né? Eu tô tentando deixar isso de uma forma didática, mas alimentação é um assunto para 300 vídeos. Tá? Então essa é a minha tentativa de fazer um resumão. Só que, cara, eu vou aqui, eu falo disso, eu falo daquilo. É difícil manter uma estrutura coesa. Tá? Mas fica tranquilo que esse projeto vai viver enquanto eu viver. Tá? E eu vou trazer conteúdo em relação a isso. Vai ter muito mais coisas vindo por aí. Especialmente sobre esse assunto. Né? Então, esse é o processo de soaking, de ensopar. O que é a germinação? Repito, tudo isso está no terceiro pilar da atividade enzimática. Tá? O processo de germinação é a mesma coisa. Tá? Você vai colocar a semente, a oleaginosa, o grão de molho. Só que ao invés de só deixar ele na água e depois comer, você vai deixar ele na água, tirar essa água e deixar ele crescer um pouquinho. Tá? Como se, cara, o experimento do feijãozinho. Eu tenho certeza que na tua escola você fez isso. Você pega o grãozinho de feijão, coloca ele de molho na água um tempo, depois você tira, bota no algodão. O que acontece? Ele abre e começa a crescer. Ele está germinando, certo? Então a germinação nada mais é do que um passo além do ensopamento. Né? Eu tenho que inventar uma palavra para isso. Nesses primeiros dias de vida, ainda mais nutrientes são liberados. Novas enzimas, novos micro-organismos estão em atividade ali naquela planta. Certo? O que é necessário para a planta quebrar a casca da semente e começar a nascer é diferente do que é necessário para que ela cresça ainda mais. Que é diferente do que é necessário para que ela se torne uma árvore, eventualmente, se for o caso. Né? Então, são várias etapas distintas de atividade enzimática com diferentes enzimas, com diferentes micro-organismos que vão ajudar, inclusive, o teu microbioma, que é um assunto à parte. Tá? Então, entendeu? É o mesmo processo, só que na germinação você esperou mais tempo. O terceiro processo, fermentação. Aqui a etapa o processo é um tanto diferente e diz respeito a tudo, não só a sementes, a grãos, a oleaginosas, não só a alimentos que têm antinutrientes. O que você está fazendo aqui é pegar algo que não pode ser totalmente digerido pelo seu sistema gastrointestinal e você está pré-digerindo, você está colocando enzimas, bactérias, fungos para digerir isso aqui. E daí você pega só a parte boa. Na fermentação, você está fazendo a mesma coisa.
Só que você pode usar alimentos que você já digeriria normalmente. Você pode usar qualquer coisa, basicamente. Tá? Quer um exemplo? Iogurte. Iogurte é a fermentação do leite. O leite cru, não pasteurizado, não o UHT, você pode tomar tranquilamente. Ele é cheio de enzimas e de atividade microbiana, inclusive. Tá? Mas no processo de fermentação, ou seja, para fazer iogurte, kefir, qualquer outra parada semelhante, você vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar a atividade enzimática, multiplicar os nutrientes, os micronutrientes especialmente, as vitaminas, os sais minerais, as enzimas, a probiose, né, os probióticos e prebióticos que existem naquele alimento. Ele vira um superalimento nesse processo, tá? Porque não é só o leite agora, é o leite com mais uma série de micro-organismos que são simbióticos contigo. Então você vai se aproveitar não só de um valor nutricional muito maior, mas também dos próprios micro-organismos que vão funcionar como um probiótico para você. Tá? Porque aqui a gente entra em microbioma. Você só consegue fazer digestão de qualquer coisa porque você tem o seu microbioma trabalhando a seu favor. Tem uma infinidade de micro-organismos que vivem dentro e fora, literalmente na pele, nos teus olhos, e no teu sistema gastrointestinal, no teu trato digestivo, que fazem infinidade de processos que o teu corpo sozinho não consegue fazer. Nós evoluímos simbioticamente, de uma série, uma infinidade de micro-organismos. Tá? Nós precisamos deles por esse mesmo motivo. Porque nós evoluímos precisando, nós evoluímos junto com eles. Portanto, precisamos deles para continuar o nosso processo, em termos físicos e fisiológicos. Se você entender esses 3 princípios, voltando, número 0, tá confuso agora essa porra, né? Natural, nunca orgânico. Antropológico, nunca científico. Esse é o princípio da antropologia. Princípio número 2. Produtos animais integrais. Coma tudo que é animal. Do focinho à cauda. Tá? Do ovo ao leite. Crus, sempre que possível. Por que crus? Porque a gente está no princípio 0. Natural e antropológico. Nós não tivemos acesso ao fogo durante muito tempo. E durante um bom tempo, mesmo com acesso, nós não cozinhamos nossa alimentação. Princípio número 3. Atividade enzimática. Fermentação, germinação e ensopamento. Os 3 As. Tá? Os 3 princípios ancestrais da nutrição da alimentação. Antropologia, animal e atividade enzimática. Se você tiver isso aqui, você não precisa de porra nenhuma de dieta, você não precisa de porra nenhuma de estudo científico, você não precisa de porra nenhuma de diploma. Você vai manjar mais de nutrição do que todas as pessoas deste planeta que não seguem este canal maravilhoso. Olha só que modéstia, né? A minha agora. Mas sendo bem sincero, é verdade, cara. Tá? É verdade. Você vê como é que chama? Até esqueci. Nutróloga falando dessas paradas. Cara, é uma complicação, uma chupetação do caralho. Não, porque isso, porque aquilo. Até as pessoas que estão mais alinhadas nessa noção de saúde antropológica, cara, vão cair nessa armadilha de dietas específicas, né? Não, mas carboidrato é veneno. Não, mas isso, não, mas aquilo. Muita gente, cara, quantas pessoas você já ouviu falarem da diferença entre leite cru e leite pasteurizado, leite processado? E eu não conheço ninguém no Brasil que fala sobre isso. Ninguém. A informação que eu trago aqui é inédita, pelo menos no meu conhecimento em relação ao nosso país. Lá fora os caras falam disso pra caralho. A própria Weston Price Foundation fala disso faz anos. Mas aqui eu nunca vi. Tá? Nem os bem-intencionados falam. Essa parada de germinação está começando a surgir aqui no Brasil. Doutor é ótimo. Cara, probiótico, o que eu consumo? Chucrute, cara, esqueci a porra do nome. Iogurte, eu gosto pra caralho, eu gosto demais. Eu faço um iogurte caseiro aqui. Kefir eu como de vez em quando. Rejuvelac, que é basicamente chia, linhaça, lactofermentada. O que é a lactofermentação? É o mesmo processo você taca na água e espera. Tá? Simples assim. O pão de fermentação natural não é probiótico.
Por quê? Porque a gente não come ele cru. Tá? Então, qual que é o processo? O fermento biológico destrói, acaba com o glúten, o que é ótimo. Então, depois que o glúten sumiu, foi digerido, ele deixa de ser um fator. Mas a massa ainda precisa ir ao forno. Quando ela vai ao forno, todas as enzimas, todos os micro-organismos morrem. Tá? Então, o pão de fermentação natural, não sei que você esteja comendo a massa crua, né? Não é probiótico. Tá? Mas ainda assim tem toda essa função de acabar com o glúten. Fala, meu querido. Esse assunto é foda, eu gosto pra caralho dele. Deixa eu voltar aqui na porra do ponto do natural não orgânico. Vou contar uma história pra você para ilustrar exatamente o que eu quero dizer com natural e não orgânico. Faz tempo que eu busco aqui em Curitiba um lugar que venda manteiga natural, manteiga caseira. Tá? O que quer dizer natural? Cara, a vaca tá lá, ela vive na grama, como deveria viver, ela dá leite, a pessoa tira o leite, faz manteiga e vende. Tá? Simples assim. Eu liguei para uma loja que me disseram que tinha isso e falei pro cara, vocês têm uma manteiga orgânica aí, né? Me disseram que vocês vendem essa parada. O cara disse, manteiga orgânica? Não temos manteiga orgânica. Eu falei, ué, velho, mas uma parente minha que me recomendou, né? Eu falei, não, mas me disseram que tem, que é uma manteiga aí que uma senhorinha vai ali, ela tem um terreno com vacas que são dela própria, ela tira o leite, faz a manteiga, vende aí. Não tem isso? O cara pega e me fala, temos sim, a manteiga caseira nós temos, mas ela não é orgânica. Ou você achou isso um absurdo do caralho e tá dando risada, ou você precisa ouvir o que eu vou te falar agora. Orgânico virou um selinho prostituído e institucionalizado e inútil. O que deveria ser orgânico? Exatamente isso. A vaca foi criada da forma como uma vaca deve ser criada, o leite foi tirado e não passou por processamento industrial nem químico, e a manteiga foi feita da forma como manteiga é feita ao longo de toda a nossa história. Mas não, hoje o orgânico é um selo. Olha aqui, essa vaca não tem agrotóxicos. Uma baboseira inútil do caralho, que é confundida com os princípios ancestrais da nutrição. O cara me falou que uma manteiga que era tirada diretamente de uma vaca de pasto e feita na mão, de fabricação caseira, não era orgânica. Porque na cabeça do cara o orgânico é o selo. O orgânico é uma manteiga que passa por 50 mil processamentos e aditivos químicos, mas a vaca comeu uma ração que não tinha agrotóxicos. Então aquela bosta é orgânica. É isso que eu quero dizer. Orgânico é o caralho. Esqueça o selo. Busque o natural. O sem antibióticos, você pega a Corim, é uma marca famosa. Os caras são os produtos dos caras são lixo. Não tem nada de orgânico, mas eles vão lá e colocam livre de antibióticos. Orgânico, tem uns que colocam orgânico. É mentira, cara. Não é mentira, é que eles deturparam esse termo para poder colocar o selo e enganar você, né? Então esqueça essa porra. Ovos, um bom exemplo disso. Sempre, não teve uma vez em que isso aqui falhou. Eu tinha duas opções, ovos orgânicos com o selo, com os 1000 certificações, e o ovo caipira do tio Osni. Não tô zoando, cara, exatamente essas opções. Um ovo todo perfeito, institucionalizado, com selos, e outro ali, ovo caipira. Em todos os casos que eu fiz esse teste, o ovo caipira era muito melhor, muito mais natural do que o orgânico certificado. Por quê? Porque o tio Osni simplesmente pega e cria a galinha de um jeito que a galinha deve ser criada. É simples, é natural. Ele solta ela e deixa ela ciscar. Ele não tem certificação porque ele não tem uma indústria bilionária. Ele não pode pagar por essa merda. Mas isso é ótimo, porque isso é orgânico de verdade, isso é o natural que eu chamo. Agora a porra da indústria bilionária, da Corim da vida, da Toca da vida, essa é outra indústria, né, de ovos. Os caras têm uma puta de uma estrutura, eles metem a galinha, eles fazem uma padronização industrial do processo, metem a galinha numa jaula, só que eles dão uma ração sem aditivos químicos, sem agrotóxicos. Aí eles podem colocar o selo.
Então, você literalmente se afastando daquilo que tem o selo orgânico, você geralmente está melhor do que se você for atrás disso, querendo ou não. Faz sentido? Fazer horta, cara, é a melhor coisa que se faz. Você come muito orégano, muito manjericão, sei lá, muita cenoura, planta, velho. Planta essa porra, sabe? Aí você vai ter orgânico de verdade. Meus nobres, estes são os principais pontos que eu queria trazer para vocês em relação à alimentação, os princípios ancestrais da nutrição, que são tudo que você precisa para entender, para viver, para se alimentar de uma forma que vai embasar a tua plenitude biológica. Tá? Eu vou entrar em perguntas agora, tanto do Telegram quanto as perguntas aqui durante a live. Tá? Primeiro, em termos do sofrimento, né, dessa questão do veganismo e vegetarianismo, do sofrimento animal, né? Quando você deixa de viver de sofrimento, você fica muito melhor, ele se liberta e tal. Isso é uma concepção espiritual, tá? Não tem nada de fisiológico, de biológico nisso. Como eu disse, princípio zero, o antropológico. Nossa história comportou alimentação animal integral ao longo, desde o início, desde sempre. Agora, tem questões espirituais envolvidas, inclusive relativas ao nosso momento de evolução de consciência a nível de espécie. Tá? Isso aqui entra no âmbito espiritual e vai muito além. Como a live de hoje é no pilar físico e fisiológico, eu não vou entrar a fundo nisso. Mas é um fator. Tá? É um fator, sim. Glúten. Eu não sei muito mais o que falar sobre isso, mas o ponto central é esse. Fuja de tudo que é feito com farinha de trigo, cara, coisa pra caralho, né? E busque ou o que é feito com qualquer outra farinha, farinha de arroz, farinha de mandioca, farinha de qualquer outra coisa. Glúten tem basicamente só no trigo, tá? E no que é feito com a farinha dele. Ou busque o que é feito com fermentação natural. Tá? O fermento biológico acaba com o glúten, em todos os casos, sem exceção. Tá? Só vou ver uma parada ali no PC, que eu não quero ver as perguntas do Telegram, eu esqueci de anotar. Então eu vou falando para vocês daqui e abrindo de lá. Então, para você evitar glúten, o processo é extremamente simples. Tá? Você realmente só vai precisar evitar o trigo, o que não é nenhum problema. Você pode substituir o pão por pão com qualquer outra farinha, a lasanha por lasanha com qualquer outra farinha, e assim por diante. Ou você pode realmente comer um pão. Aqui, ó, velho. Vou mostrar para você uma porra de um pão de fermento biológico. Que tá bem velho, na verdade, mas tudo bem. Vamos lá. Olha aqui. Olha como é diferente. Isso aqui é um pão. É normal, é a mesma coisa. É até melhor, inclusive, se você... O dia que você provar um pão de fermentação natural, você vai ver. É o mesmo gosto, só que ele tem uma consistência muito foda. Um gosto melhor. Cara, você percebe que a parada é diferenciada. Tá? Basicamente. E agora as perguntas do nosso querido Telegram. Primeiro, princípios ancestrais da micronutrição. Nada de muito diferente do que a gente já trouxe aqui. Tá? A micronutrição, tá? O que é micronutrição? Né? Macronutrição diz respeito a basicamente proteínas, carboidratos e gorduras. A relação entre esses três elementos básicos que constituem tudo aquilo que a gente come. Tá? E aqui que entra muita daquelas falsas concepções dietárias em relação a, não, carboidrato é veneno, low carb, cetogênica, carnívora. Cara, esquece essa porra. Se você simplesmente seguir esses três princípios, você vai estar contemplando tudo que você precisa para a tua plenitude em termos macronutritivos, macronutricionais e micronutricionais também. A micronutrição diz respeito a enzimas, diz respeito a micro-organismos em si, diz respeito a sais minerais, diz respeito a vitaminas, a fatores muito mais sutis, muito mais microscópicos do que os macronutrientes em si. Tá? Mas tudo isso está contemplado se você simplesmente seguir uma alimentação baseada nos 3 As. Tá? Antropologia, animal e atividade enzimática. Inclusive o terceiro pilar é o que mais diz respeito diretamente falando à micronutrição. Tá? Só verificar o último aqui. Jejum. Cara, essa é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta.
Jejum tá famoso pra caralho, né? Tá todo mundo falando dessa porra, desse jejum o tempo inteiro. O que é o jejum? Ele faz sentido ancestralmente não faz sentido, né? Neantropicamente falando? Sim e não, tá? Por que sim? Porque nunca ao longo da nossa história fez sentido que nós escolhêssemos não comer. Evolutivamente falando, sempre que houve oportunidade de alimentação, nós aproveitamos, certo? Por que eu vou ver, cara, em termos sobrevivencialistas? Por que eu vou ver uma comida na minha frente e vou deixar de comer? Jamais vou fazer isso, só se eu estiver cheio já, né? O jejum em si é um mecanismo biológico. Nós evoluímos de acordo com ele. Nunca foi algo consciente, nunca foi algo proposital. Mas, ao longo da nossa história, e o jejum está presente no primeiro princípio, na antropologia. No estudo da nossa história, dos nossos comportamentos ao longo dos séculos, dos milênios, você vai entender o princípio básico em relação ao jejum. Nunca tivemos acesso à comida assim, ó. Cara, eu estico meu braço, eu pego um pão aqui. Olha só que mágica. Nunca foi assim. Para comer, nós precisávamos caçar ou colher, certo? Não nos chamávamos de caçadores-coletores à toa. Cara, tá na hora de comer, eu vou ter que ir lá fazer toda a porra da função de caçar um bicho, tirar a pele, comer o bagulho. Ou vou lá ter que catar frutas, nozes, raízes, etc. Então, neste processo, os banquetes eram a regra, não os lanches, certo? Qual que é a diferença da porra do banquete e do lanche? Um banquete é uma refeição completa, tá? E saciante. Enfim, né? Que sacia. Você senta, foca na porra do momento de comer, na comunhão, né? Que aqui tem todo o fator social envolvido, inclusive. Não sei como é que eu nunca anotei para falar sobre o fator social da ancestralidade. Isso aqui, cara, vai ser uma live muito foda. Então é o momento de comer. Eu vou sentar aqui, vou focar na minha alimentação e vou me empanturrar, no bom sentido mesmo. Hoje a gente vê isso com um mau sentido, porque hoje a gente vê a porra toda errada. Simples assim. Então, neste movimento, não só o esforço que eu tenho que fazer para me alimentar é muito maior, mas o momento de comer é algo sagrado, certo? Eu vou sentar e focar nisso. Não é necessário, nem possível, nem faz sentido que hajam diversos lanches ao longo do dia. Nesse modelo de alimentação, eu vou comer uma vez por dia, eu vou comer 2 vezes por dia. Por quê? Porque é difícil. Então eu vou comer muito. Certo? Ou seja, antropologicamente falando, se você entende o primeiro pilar, se você se baseia nele, é claro que não basta você entender, antropológico, esse é o pilar número 1, então eu sei tudo. Não, mas é um princípio, se baseie nele para pesquisar, para fazer decisões em relação às suas perguntas, para direcionar suas pesquisas, enfim. Né? Então o jejum nada mais é do que uma simulação de um modo de alimentação ancestral, antropológico, natural. Tá? Como hoje nós temos acesso livre e abundante à comida o tempo inteiro, a gente tem que fingir que não temos. O jejum nada mais é do que isso. Tá? É real. É igual a academia. Né? Academia é um lugar que você paga para ir lá e ficar levantando peso. Cara, que porra é essa? É porque hoje isso não é mais parte da nossa rotina. Né? Mas antigamente era. É um fator constante, a movimentação, o exercício físico. Então esse é o mesmo motivo, é o mesmo princípio. Você vai simular um comportamento ancestral e primitivo. Dito isso, jejuns de dias são um fator interessante também por esse ponto. A autofagia, se você não conhece, não vou entrar nisso aqui, que é outro assunto à parte. Nada mais é do que um mecanismo que é ativado a partir de um jejum longo, de 3, de 4 dias, ou um jejum seco. Esse é um assunto interessante, inclusive. Jejum seco, se você ainda não adivinhou, é um jejum de comida e água. Existe isso? Existe. Eu já fiz jejum seco de mais de 30, 36 horas, alguma coisa do tipo.
Então, nesse caso, a ativação dos processos da autofagia acontece muito antes, tá? Ali próximo das 24 horas. Esse processo é algo ancestral, é algo primitivo, é algo genético. Ao longo de dias sem comida, qual é o sinal que nós passamos para o nosso corpo? Cara, a gente vai morrer. Eu estou há dias e dias sem me alimentar, eu preciso focar em conseguir comida. Então o corpo passa a rodar processos que naturalmente te levam a um foco maior, a uma eficiência metabólica maior. E nesse processo, a reciclagem de células antigas acontece automaticamente como consequência. Então, se você mais uma vez entende o princípio zero da parada, você consegue ter base para tomar decisões em relação a isso também. Última pergunta, se vocês não tiverem outra, né? Sentir benefícios, cara, é algo a longo prazo, sabe? Não é exatamente algo que você faz e na hora fala, caralho, eu tô muito bem. É realmente algo mais baseado em longevidade, tá? Em performance a médio e longo prazo. Última pergunta, ganho de massa. Essa é uma ótima pergunta, eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Mas, em termos de ganho de massa, unir essas questões é um tanto complexo, porque nunca foi o objetivo, certo? Hoje a gente quero ganhar massa, quero crescer, quero ficar grande. Porque a gente está distante do nosso ideal, do nosso potencial muscular, do nosso potencial biológico, em todos os sentidos, e muscular é só mais um deles. Tá? Então, para ganhar massa, você muito provavelmente vai precisar de um consumo de muito carboidrato. Tá? Além de proteína e gordura. Se você só comer direito, seguir esses princípios e se exercitar bem, você vai ganhar massa, desde que coma o suficiente. Né? Aqui entra todo um princípio de biotipos, né? A gente fala sobre ectomorfo, que é um tipo específico, um biotipo específico, que é o meu, inclusive, tá? Onde você vai precisar de mais esforço para ganhar massa. Mas o ponto aqui, falando em termos ancestrais, é que a gente não precisava ganhar massa. Toda a nossa biologia era perfeitamente alinhada para que o nosso desenvolvimento muscular fosse suficiente para que levássemos uma vida de plenitude. Então essa simulação, eu quero crescer, eu quero ganhar mais músculo, não faz sentido evolutivamente falando. Você precisa de mais músculo? Sim ou não? Se não precisa, você não tem. Por que você acha que você precisa levantar peso para se desenvolver tua massa muscular? Porque você está dizendo para o teu corpo que está começando a ser necessário uma quantidade maior de fibras musculares, uma conexão melhor com o teu sistema nervoso central. Então teu corpo entende isso e fala, ok, então agora a gente precisa de mais músculo. Mas se você vivia a tua vida em plenitude, em perfeição, e não precisava, então para que você vai ter mais músculo? Não faz nenhum sentido. Tá? Em termos ancestrais, o ponto central é esse. E para finalizar, eu vou dar uma palhinha do assunto principal no que diz respeito à alimentação, que é o microbioma em si. Tá? Muitas pessoas juram por dietas veganas, carnívoras, dietas extremas, salvou minha vida, não sei o que. Não é por causa do que é comido, é por causa do que deixa-se de comer. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa mudou de vida, né, resolveu milhares de problemas de saúde que ela tinha, a partir do ponto em que ela começou a comer só carne, não é porque a carne é mágica e sagrada, apesar de ser, tá, em alguns sentidos, mas é porque nenhum outro alimento que ela consumia era devidamente processado pelo organismo dela. Agora, como é que uma pessoa que come aquilo que vem da terra não é capaz de digerir esses alimentos naturais? Como eu mesmo não era algum tempo atrás. Isso cai na pergunta que me fizeram, como que eu resolvi a minha desbiose, a minha disfunção? Lidando com o meu microbioma. Não faz nenhum sentido, geneticamente, evolutivamente falando, que você não seja capaz de digerir aquilo que vem da terra, por causa dos 3 princípios que eu trouxe aqui. Se você não consegue, isso é um sinal de que a tua digestão, de que o teu sistema, de que o teu organismo está disfuncional, em um nível muito básico. Tá? E quando você fala de microbioma, a gente está entrando nesse nível básico. Básico eu quero dizer é profundo, né? Não simples. Pelo contrário, é bem complexo ainda, pelo menos.
É um estudo que está começando a se desenvolver agora, graças a Deus, finalmente. Né? Então, se você tem problemas em digerir mesmo aquilo que é natural, mesmo aquilo que é animal, mesmo aquilo que tem atividade enzimática, né, falei dos nossos 3 princípios, você precisa lidar com o seu microbioma, com uma possível e provável disbiose, disfunção digestiva que vai te afetar, vai gerar disfunções em todos os sentidos, tá? No teu organismo como um todo, porque nada se separa do corpo, tá? Não somos robozinhos de Lego com pecinhas encaixadas uma na outra, somos um organismo só, tá? Então, corpo e mente, inclusive, né? Sem nem falar dos sistemas intrínsecos somente ao corpo. Então, pessoas que, né, mas como que pessoas têm resultados milagrosos, então, em dietas extremas? Por esse motivo. Porque elas desoneram o sistema disbiótico que elas desenvolveram ao longo de anos de, às vezes, um estilo de vida péssimo, distante do ideal, às vezes um uso excessivo de antibióticos, às vezes a ausência de uma transferência microbiótica que deveria ter acontecido por parte da mãe no momento da concepção, nos primeiros dias e meses de vida. Enfim, por causa do nosso estilo de vida de merda, da nossa sociedade imbecil, do dedo sujo da humanidade sobre a criação divina, certo? E por isso, essa pessoa, talvez seja o seu caso hoje, né? É raro, tá? O meu caso foi extremamente raro, mas acontece. Muito menos raro do que era alguns anos atrás, infinitamente menos do que era décadas, séculos atrás. Se esse for o teu caso, você vai precisar de um trabalho específico em cima do teu microbioma, assim como eu precisei em cima do meu. Tá? Esse é um assunto à parte, é totalmente diferente, mas eu quero colocar aqui, eu bato no peito para dizer isso, que se uma pessoa só se dá bem em dieta carnívora, é questão de disbiose. O corpo dela tem alguma disfunção muito, mas muito profunda. Tá? Não é a carne que é o único caminho. Não, é o sistema da pessoa que não é capaz de lidar com todo o resto. Tá? Esse é o motivo. São fatores eliminatórios, não fatores intrínsecos àquilo que é adicionado. Beleza, meus queridos? Então eu vou deixar esse gancho aqui, porque eu não vou entrar em microbioma. Cara, esse é um assunto que dá 30 lives. E mais pra frente eu vou falar disso. Né? Como eu disse, era a outra opção para a live de hoje. Ela vai voltar à votação na próxima semana do pilar fisiológico. E por hoje, em termos dos princípios ancestrais da nutrição, a gente encerra aqui. Tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta enquanto eu estou tomando a minha aguinha, eu vou fechar essa cortina que está fritando meu pescoço aqui. Aproveitem para mandar. Se não tem, eu agradeço mais uma vez, infinitamente, profundamente pela presença de todos vocês. Sempre um prazer, cara. Sempre muito massa estar aqui com 5, 6, 7, 10 pessoas. É muito massa. E que essa porra só cresça. Uma live de como restaurar microbioma. Vou fazer, pode ficar tranquilo. Quando eu falar de microbioma, eu vou contar toda a minha história em relação a isso. Eu vou ter que fazer uma live só sobre a minha história, porque é uma parada louca. Mas eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre como eu restaurei, eu vou falar sobre diferentes formas de restaurar, diferentes níveis de desbiose. Eu vou entrar ao longo disso aí, tranquilo, beleza? Caminhando pela cidade, pelo campo, né, velho? Melhor do que caminhar pela cidade. Horários de jejum, à noite, tá? Por quê? Princípio zero. Aqui a gente está falando do que diz respeito à biologia como um todo. Se você pegar minha live do sono lá, eu falo muito sobre isso. Por que é ideal você jejuar de noite? Porque ninguém comia de noite, né? Simples assim. Você está pegando pelo fator ancestral. Horário de jejum natural, exato. Quando o sol estava a pino, é o melhor momento para você caçar, para você coletar. Você está enxergando tudo, certo? Então, naturalmente, é o momento mais propício à alimentação também. Por esse motivo, nós nos alimentamos, antropologicamente falando, de dia. Certo? Quanto mais próximo do meio-dia, mais propício o horário para a alimentação. E vice-versa, quanto mais próximo da meia-noite, menos propício. Você não está enxergando nada, os predadores noturnos estão à solta, você precisa entrar, você precisa se proteger, você não vai pegar a comida, você não vai se alimentar.
Fator número 2, você vai estar dormindo, né? Se comer dormindo é mais difícil. Fator número 3, enquanto você está dormindo, o teu organismo está gastando energia para a reparação celular, para a reconstituição, para a cura, em todos os sentidos, tá? Para a restauração. Então, se você gasta energia com a digestão, pouca gente sabe disso, mas a digestão é um dos processos mais onerosos, que mais gasta energia, tá? Inclusive, por isso que é tão complexo quando você se alimenta, você traz sustento, mas não nutrição, né? Como se, cara, uma alimentação horrível vai te matando aos poucos, porque você gasta mais energia do que consome. Isso não é literal, tá? Porque energia pura, você pode, cara, comer farinha de trigo a vida inteira que você vai ter. Mas todos os fatores inerentes à micronutrição, aos princípios que a gente discutiu, entram em jogo, tá? Então, é ideal que você deixe o seu corpo focar no descanso, no restauro, na reparação, enquanto você está dormindo, tá? E não onerá-lo com os processos digestivos. O que eu recomendo é que você dê no mínimo 2, tá? No mínimo 2, idealmente 4, 6 horas de intervalo de jejum entre a tua última refeição e o teu horário de sono, tá? Então foi dormir às 10, cara, para de comer às 6, tá? Para de comer às 4, se você puder. E daí no dia seguinte acorda e já come. O sol já está a pino, já é um momento que faz sentido você se alimentar. Beleza? Meus queridos, agora até eu cansei. Acho que essa live bateu o recorde de tempo aqui. Como sempre, até o domingo, onde eu vou colocar mais temas para votação. Eu estou pensando em fazer mudanças aqui, tá? Eu vou colocar algumas perguntas nos destaques, aliás, nos stories, peço que vocês respondam, tá? Sobre o direcionamento do conteúdo aqui, que eu quero simplificar ainda mais. Já vou dar uma palhinha para vocês, meus queridos que estão comigo até o final. Eu estou querendo, ao invés de 3 pilares, né, falar em termos de físico, psicológico e espiritual, eu quero simplificar para 2 pilares. Tá? Eu não sei como eu vou chamar, mas eu vou focar no ancestral, no material, no primal, e no sutil, no energético, no transcendental. Tá? Eu quero focar nessas 2 linhas aqui, para tentar simplificar melhor o conteúdo aqui. Até porque a mente é super ativa na nossa sociedade. É muito mais do que entender os princípios inerentes à nossa consciência, a gente tem que esquecer a porra da consciência um pouco, deixá-la de lado um tanto e focar no resto, no corpo e no espírito. Tá? De informação, de razão, de lógica, a gente já está sobrecarregado. Está na hora de voltar para a nossa essência, que está contida aqui, ó, na porra do corpo, tá? Através do espírito. Então, enfim, né? Vocês vão ver certinho lá a enquete e eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Meus irmãos, minhas irmãs, repito, sempre um enorme prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço e até o nosso domingo.